O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos presentes aqui no Shalom da Paz e amados irmãos que nos acompanham pela Rádio Shalom AM 690, Rádio Shalom FM 91,7, Rádio Antena 5 FM, lá na Serra da Ibiapaba, e você que está conosco pelo canal Com Shalom e Rádio Shalom Oficial, acompanhando em casa. O tema da reflexão, da homilia de hoje é seguir a Jesus Cristo. A primeira leitura que ouvimos do livro de Josué, no capítulo 24, de 1 a 21, nos diz que no momento em que o povo tinha atravessado o Jordão e já estava para entrar na terra prometida, Josué convocou todas as tribos em Siquém e disse-lhes: se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem os vossos pais serviram na Mesopotâmia, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Essa pergunta de Josué, feita naquele momento histórico, em que o povo estava para entrar, é muito interessante. Eles não tinham ainda entrado. Eles tinham feito uma caminhada no deserto, tinham saído da escravidão do Egito, e antes de entrar na terra, depois de 40 anos de provação, Josué percebe que aquele povo
não têm o coração firmado no Senhor. No meio deles ainda existiam pessoas que adoravam ídolos, que se encantavam com os falsos deuses e que não tinham o coração totalmente no Senhor. Não amavam a Deus sobre todas as coisas, apesar de Deus ter dado a eles os mandamentos lá no Sinai. E ao perceber isso, Josué diz: se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem deveis servir. Essa pergunta, repito, ela, na liturgia da palavra, ela é atualizada para mim hoje. Ela é atualizada para você hoje. Ela é atualizada para nós. Imagine que no meu lugar esteja Josué, olhando para cada um e perguntando: a quem você quer servir? A quem sua família quer servir? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vejam que decisão, que bendita decisão Josué toma. Porque Josué percebe que antes dele tomarem posse da terra que o Senhor havia prometido e dado a eles, era necessário que eles entrassem ali como homens e mulheres de Deus. Senão não serviria a nada. Ter um tal no pescoço não significa nada. Estar num grupo de oração não significa nada. Estar aqui nessa noite não significa nada. Ser padre não significa nada se eu não sirvo ao Senhor. Amém? Não significa nada. Nós podemos estar aqui, como estaríamos no shopping, ou estaríamos em casa, ou estaríamos na praia, ou em qualquer outro lugar. No Evangelho que acabamos de ouvir, João 6, de 61 a 70, Jesus também propõe aos discípulos uma decisão sobre quem eles querem seguir. O discurso da Eucaristia em Cafarnaum, todo o capítulo 6 que eles ouviram sobre o pão da vida, fez com que muitos abandonassem Jesus. E diziam: essa linguagem é muito pesada. Quem é que pode aceitar que esse homem quer dar a carne dele para comer, o sangue dele para beber? E diz o Evangelho que muitos passaram a não mais seguir a Jesus. E é sempre assim. Nós estamos no grupo enquanto o grupo faz o que eu quero. Estamos na comunidade enquanto a comunidade oferece o que eu desejo e concorda com o que eu quero. No momento em que começa aquele afunilamento da vontade de Deus na nossa vida, geralmente quem não quer de fato Cristo pula fora. Dizem que os primeiros a sair do navio quando está afundando são os ratos. Nem sabia disso, não? Quem primeiro sai do navio quando ele está afundando são os ratos. Estou chamando ninguém de rato. Jesus olha para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e aqui podemos também, como fizemos com Josué, imaginar Jesus aqui. Na realidade, eu nunca seria Josué, mas aqui eu estou em persona Cristo. Então podem olhar para mim que vocês estarão, apesar da minha miséria, vendo Cristo. Ele está aqui, em mim. Ele celebra a Eucaristia. É Ele quem se utiliza das minhas mãos, dos meus olhos, da minha voz. E Ele olha para nós e pergunta: quereis vós também retirar-vos? Você quer sair também?
Você quer ir embora? Você quer deixar o grupo de oração? Você quer deixar a comunidade? Você quer deixar a igreja católica? Tem muitas outras por aí, mais agradáveis, cadeiras acolchoadas, ar-condicionado, som maravilhoso, as paredes todas pintadas de preto para parecer uma boate. É a nova moda evangélica, pintar as paredes das igrejas de preto. Luz, som, pregadores que falam de coach cristão. Você vai vencer, você vai crescer, você não vai sofrer, você não vai passar por dificuldades. Um evangelho adocicado que atrai milhares de pessoas. Mas esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho da cruz. E seguir Cristo é assumir essa cruz diária, indo após Ele. Quereis vós também retirar-vos? E Pedro, que muitas vezes dava um fora, dizia besteira, aqui mais uma vez, como príncipe dos apóstolos, olha para Jesus e responde em nome da igreja. Ele é aquele que preside já. Vemos isso claramente no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos. A quem iríamos nós, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. E nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Ali os apóstolos mais uma vez dizem sim ao Senhor. E na nossa caminhada, não existe só um sim dado no início, quando fizemos o seminário de vida no Espírito Santo. Não. Em várias etapas da vida, Deus vai pedir de novo o meu sim. Ele vai olhar e vai dizer: Geisa, nesse tempo da sua vida, você quer me dizer sim? Porque talvez agora seja mais difícil do que quando você deixou Paulo Afonso para entrar na comunidade de vida. Os desafios são outros, são até maiores. Não há mais aquele fogo de palha que nos animava. Ah, quero derramar meus perfumes, né? Nesse tempo, às vezes, nem perfume a gente tem mais, né? Os apóstolos, mais uma vez, dizem sim. O que seria deles sem Jesus? Para onde eles dirigiriam os seus passos? Quem satisfaria as ânsias, os anseios dos seus corações? A vida sem Cristo, tanto naquele tempo como hoje, essa vida sem Cristo não tem sentido. Uma vida vivida sem Cristo não tem sentido. Pode ser o rei, o presidente, o jogador de futebol mais famoso, o cantor, o ator, o bilionário. Sem Cristo, aquela vida é inútil, é sem sentido, é vazia. Nós também um dia dissemos sim a Jesus. Todos nós sabemos o dia em que pela primeira vez dissemos sim, eu quero, Senhor, te seguir. Eu não tenho para onde ir. A liberdade que Deus nos outorgou, a partir daquele momento foi direcionada na direção do céu. Quando dizemos sim a Deus, Ele direciona a nossa liberdade para o céu. Naquele dia o Senhor colocou os olhos em nós. E dissemos a Ele: Senhor, Tu serás a meta da minha vida. Eu caminharei contigo. Eu darei a minha vida. Quem não lembra do dia que nos consagramos? Os consagrados estão aqui, levanta a mão. Você lembra disso, né? Prometes? Prometo com a graça de Deus. Depois daquele dia, em quantas ocasiões
nós dissemos ao Senhor: sem ti nada tem sentido. A quem iria? Para onde você vai se você abandonar Cristo? Se eu abandonar meu sacerdócio, abandonar a minha fé, para onde é que eu vou? Você já tentou imaginar a sua vida se Jesus não tivesse entrado nela? Onde você estaria? Com quem você estaria? Seria mais feliz do que hoje? Duvido. Porque hoje você tem um Salvador. Hoje você tem um amigo. Hoje você tem a quem recorrer. Você não é um cão sem dono. Nesse domingo, temos uma ótima ocasião para analisarmos, para vermos, para pensarmos como está a qualidade da nossa entrega ao Senhor. Cada um. Não precisa dizer para o seu marido, nem para a sua esposa, nem para o seu amigo, mas dentro do seu coração responda: como eu tenho seguido ao Senhor? Como está a minha entrega ao Senhor? Será que eu tenho deixado de lado com alegria aquilo que me afasta de Deus? Ou como jovem rico, tenho saído triste por não ter a coragem de renunciar àquilo que Deus me pede? São José Maria Escrivá dizia: queres fazer o favor de pensar? E ele dizia: eu também faço o meu exame. Se mantens imutável e firme a tua opção de vida? Se ao ouvires essa voz de Deus amabilíssima, que te estimula a santidade, responderias simplesmente e livremente hoje sim? Teríamos a coragem de novo responder sim? Dizer sim ao Senhor significa também dizer não a outras possibilidades, a outras coisas. Ao dizer sim a Deus, automaticamente eu estou dizendo não a tantas outras coisas. Eu digo sim a um amigo. Cristo é o amigo dos homens. Cristo é o meu amigo. Diga isso: Cristo é o meu amigo. Diga para o irmão do lado, para a mulher: Cristo é teu amigo. Mais do que eu, teu marido. Mais do que eu, teu namorado. Mais do que eu. Cristo é teu amigo. Cristo é teu amigo. E só Ele tem palavras de vida eterna. Teu marido, ok, que maravilha. Teu namorado, tua namorada, mas ele não tem palavra de vida eterna. Cristo tem palavras de vida eterna. E aqui me lembro de Paulo. Paulo era um apaixonado por Jesus Cristo. Foi um grande opositor de Cristo. Bramia, diz o texto de Atos dos Apóstolos, que bramia de ódio contra os cristãos. Mas uma vez que ele encontrou Jesus, mudou de tal forma que ele vai dizer depois: hoje eu considero tudo como esterco, ou seja, tudo eu considero como... Não precisa responder. Esterco a gente sabe o que é. Eis que hoje eu considero tudo como esterco, eu considero tudo como perca, a fim de ganhar a Cristo. Tudo é esterco diante do brilho, do amor, da misericórdia, da graça, da salvação que é Jesus Cristo. Nada vale a tua vida, nada vale a tua vida. Nenhum prazer, nenhuma situação, nenhuma pessoa, nada vale a amizade de Cristo. Quantos homens e mulheres ao longo dos séculos, desses 2000 anos de igreja, disseram sim a Jesus? Todo dia nós temos um santo.
O ideal era que a gente lesse a vida deles todo dia. Tem uns que são mais famosos, estão mais em evidência quando a gente vai rezar a liturgia das horas, né? Memória facultativa, memória obrigatória, memória festa, solenidade. Mas todo dia tem, não só um, mas vários santos, né? O martirológio romano, que eu tenho em casa, apresenta os santos do dia. Cada um daqueles santos tem uma história de sim a Deus. Sim a Deus. Sim a Deus. Não ao mundo. Não à carne. Não ao diabo. Estes homens de todas as épocas, de todas as raças, um dia encontraram Cristo e deixaram a escuridão. E começaram a ver os sinais que o Senhor foi colocando na estrada. Também nós um dia perdidos, cegos, vimos que era melhor deixar tudo para seguir a Cristo. Vimos que não valia a pena, mesmo um emprego tão importante, mas não valia a pena. Nossa liberdade só servia para nos conduzir à destruição, à insatisfação. Passamos a servir ao Senhor. Começamos a entender o valor da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio de dizer eu quero Deus. A liberdade não se basta a si mesma. Precisa de um norte, de um roteiro, de uma indicação. O norte da nossa liberdade, o que deve marcar a direção dos nossos passos é o Senhor, pois sem Ele a quem iríamos nós? Pedro acertou. Vou voltar para o mar da Galileia? Vou voltar àquela vida que eu tinha? Quem iríamos nós? Para muitos, infelizmente, a liberdade significa seguir os impulsos da própria carne, dos instintos, das paixões. São João Paulo II dizia que a liberdade é certamente um direito humano, irrenunciável e basilar, que, no entanto, dizia o santo, não se caracteriza pelo poder de escolher o mal. Escolher o mal não é direito da nossa liberdade, não. Mas pela possibilidade de realizar responsavelmente o bem, reconhecido e desejado como tal. São João Paulo II. O problema no seguimento de Cristo começa quando a minha vontade, o meu livre-arbítrio, a minha liberdade começa a ver outras possibilidades. Mas eu também posso servir a Deus fora da comunidade. Quem disse que a felicidade só está aqui? Felicidade também está no budismo. Eles são tão felizes, passam o dia todo. Qual é o problema? A felicidade também está em ser normal. Eu quero ser uma pessoa normal, como se ser cristão fosse anormal. É o contrário. Se escolhemos Cristo, se Ele é o verdadeiro objetivo dos nossos atos, veremos como um bem imenso e uma valiosa orientação tudo que vai nos indicar o modo de avançarmos ao encontro de Cristo ou de evitar os obstáculos que podem me impedir de chegar até Ele. Quem aqui não usa no celular
Como é que chama? Waze. É isso aí. O GPS. E quando você coloca aquilo ali, mesmo com aquela voz chata, né? Um dia cheguei nos Estados Unidos, primeira vez que eu fui. E aí a pessoa que alugou o carro, chegamos lá, pegamos o carro e tinha que sair da cidade onde nós chegamos para uma outra. Quando entramos, que ligou o GPS, estava em chinês. Ou seja, nada. Vamos dar um passo aqui. E a pessoa não sabia mexer, né? Pense que confusão. Porque a gente ficava rodando dentro do próprio aeroporto sem saber ir para canto nenhum. Mas normalmente a nossa Siri, né, Siri? Ela diz: dobre à direita, dobre à esquerda. E você não se sente mal com aquela guia, porque aliás, eu deixei de teimar com ela, né? Às vezes era Shalom da Paz, aí ela manda ir por uma rua. Não, mas aí é melhor ir por aqui. Se eu for por outro canto, chego atrasado. Ela sabe. Então, na nossa vida espiritual, nós precisamos, como viajantes para a terra prometida, ver os sinais que indicam a estrada certa, mesmo que aquele percurso não seja aquele que eu queria ir. Mas ela sabe. Os 10 mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, os ensinamentos da igreja para nós, são sinais que de maneira diferente garante a nossa liberdade, a livre escolha de seguir Jesus. E é preciso escutar, amar a Deus sobre todas as coisas, que às vezes você está na estrada, né? Eu vou matar essa pessoa, mas aí ele está lá: não matarás. Aí você cai no 6º mandamento: não pecar contra a castidade. Aí pula para o outro: não furtar. Mas isso vai lhe levando ao céu. Um teólogo dizia: a autoridade da igreja nos seus ensinamentos de fé ou de moral é um serviço, como do GPS, é um serviço. É a sinalização do caminho que leva ao céu. Merece toda a confiança, porque a igreja goza da autoridade divina. Quando o Papa, quando o Bispo, quando o sacerdote, guiado pela verdadeira doutrina de Cristo, diz: faça isso, faça. Porque se você não fizer, você pode entrar numa estrada sem saída. Ou ir para um lugar totalmente diferente do que você queria. Merece toda a confiança. A igreja é guiada pelo Espírito Santo. E ela não impõe a ninguém, ela propõe. Vocês já viram que o Espírito Santo, que está na nossa consciência, ele fala? Quem é que já ouviu o Espírito Santo? Não é assim: olha, Padre Antônio, eu sou o Senhor Espírito Santo. Não. Vocês, a sua consciência, né? Você está namorando, aí começa a agarrar um pouco mais. O Espírito Santo diz: olhe, né? Vai beber um copo d'água, né? Saia daí. Quem aqui não já ouviu, em várias vezes, a consciência falando? Vaticano II diz que a consciência é um sacrário sagrado, onde a voz de Deus fala. O Papa Bento XV, não é o 16 não, Bento XV dizia: quem quiser ser santo, siga a sua consciência. Os impulsos do Espírito Santo, que fala pela consciência. Faça, não faça, diga, não diga, cale, fale, e basta. A igreja oferece gratuitamente aos homens essa indicação. E cada um pode, se quiser, apropriar-se. Muitas vezes esses sinais de Deus
vão nos levar a abandonar caminhos largos, avenidas abertas, longas, agradáveis. Porque longo é o aberto e grande é o caminho que leva à perdição. E vai nos conduzir por caminhos estreitos, pedregosos, difíceis de percorrer. Porém, percorreremos com segurança. Essa é a estrada. Esse é o caminho para a minha vida. A quem quereis servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês não querem também ir embora? Não, Senhor. Só Tu tens palavra de vida eterna e nós cremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.